Salve rapaziada, aqui quem fala é o Gibizão e antes da gente mergulhar nesse resumo insano, já chega deixando aquele like, se inscreve aí e manda um comentário, porque isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a cada dia mais trazer mais histórias desse nível pra vocês, beleza? Mas enfim, sem mais delongas, bora pra história. Londres está pegando fogo, e honestamente não é do jeito que os livros de história contam. Esqueça as revoluções industriais ou as guerras mundiais que você estudou. O que está acontecendo agora no Big Ben faz qualquer bombardeio parecer uma festa de aniversário. Imagina o caos de um apocalipse começando, mas em vez de mísseis, o que risca o céu são dragões imensos. E em vez de tanques, temos cavaleiros com armaduras de cristal que brilham tanto que chega a arder os olhos. Eles chegaram sem aviso, saindo de fendas douradas no meio do rio Tâmisa, e a primeira coisa que fizeram foi transformar a Scotland Yard em um monte de cinzas com um estalar de dedos. A polícia tentou reagir, claro. Os caras descarregaram rifles inteiros contra os invasores, mas adivinha só? As balas simplesmente paravam no ar, como se tivessem batido em uma parede invisível e caíam no chão como se fossem feitos de borracha. Os invasores nem se davam ao trabalho de desviar. Eles apenas riam, enquanto a magia de fogo deles derretia o asfalto. Todo mundo em Londres estava em pânico absoluto, correndo para salvar a pele. Mas no meio desse inferno todo, na famosa Baker Street, o nosso garoto estava agindo de um jeito que faria qualquer um achar que ele finalmente tinha pirado de vez. Sherlock Holmes estava sentado na sua poltrona, ignorando os gritos, as explosões e até o cheiro de enxofre que entrava pela janela quebrada. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava segurando uma lupa e analisando uma bola de fogo que um dos invasores tinha arremessado e que, por algum motivo, tinha ficado estática no meio da sala dele. Enquanto o exército britânico falhava miseravelmente tentando usar pólvora contra feitiços, o Sherlock estava ali, calmo, tentando hackear a própria realidade. Ele olhou para a chama mágica e disse para si mesmo que aquilo não era magia, era apenas um conjunto diferente de equações. E é aqui que a nossa história realmente começa. O mundo achava que a lógica tinha morrido naquele dia, mas eles não sabiam que a ciência da dedução estava prestes a passar por um upgrade de nível divindade. Tudo começou quando o reino de Carcosa decidiu que a nossa dimensão era um novo quintal deles. Esses caras se apresentam como deuses, seres que dominam o humana, que é basicamente o código-fonte do universo deles. Para eles, nós somos apenas formigas que ainda estão brincando de fazer faísca com pedras. E honestamente, no começo, parecia que eles estavam certos. A invasão foi uma humilhação total para a humanidade. O governo caiu em horas. Londres virou uma colônia de férias para magos sádicos que se divertiam transformando estátuas em monstros e cidadãos em escravos mentais. O Sherlock, sendo o gênio arrogante que a gente conhece, tentou aplicar a lógica padrão dele nos primeiros casos de desaparecimento. Ele achava que era apenas mais um criminoso excêntrico usando truques de ilusionismo avançado, mas a realidade deu um soco na cara dele. Durante uma investigação nos becos de Whitechapel, o Sherlock e o Watson foram emboscados por um desses cavaleiros de cristal. O Watson, sendo o herói leal de sempre, tentou sacar a arma, mas antes que pudesse puxar o gatilho, o cavaleiro apenas apontou o dedo e uma lança de luz amarela atravessou o peito do doutor. O nosso garoto viu o seu melhor amigo cair no chão, sangrando uma substância que brilhava como ouro líquido. Foi a primeira vez que o Sherlock sentiu o peso da própria impotência. Ele tentou deduzir a trajetória do próximo ataque. Tentou encontrar uma falha na armadura do inimigo, mas a mente dele simplesmente travava. Era como se ele estivesse tentando rodar um software moderno em um computador de 1800 e pouco. A lógica dele era inútil contra as leis físicas de Carcosa. O cavaleiro riu, chamou o Sherlock de macaco pensante e o deixou ali para morrer junto com o Watson, achando que eles não passavam de lixo descartável. Mas o que esse mestre de mana não percebeu é que, ao deixar o Sherlock vivo, ele deu ao maior detetive da história a única coisa que ele precisava para vencer: uma amostra do crime. Sherlock se arrastou até o Watson, mas em vez de entrar em desespero, o cérebro dele entrou em modo de sobrecarga. Ele tocou no ferimento brilhante do Watson e, naquele momento, algo dentro da mente dele se quebrou. Ou melhor, despertou. Sabe aquela sensação de quando você finalmente entende um problema de matemática impossível? Multiplica isso por 1.000.000. A visão do Sherlock começou a mudar. Os fios de luz amarela que saíam do Watson não eram mais apenas magia abstrata. Ele começou a ver padrões. Ele começou a ver números, frequências e uma estrutura lógica que ligava aquela energia ao tecido do espaço. O palácio mental dele, que antes era uma biblioteca de arquivos, se transformou em um centro de processamento de dados em tempo real. Painéis azuis elétricos começaram a flutuar na frente dos olhos dele, e uma voz mecânica ecoou na sua consciência anunciando que o sistema de logastria tinha sido inicializado.
Sherlock não ganhou o poder de lançar bolas de fogo, ele ganhou algo muito pior para os seus inimigos. Ele desbloqueou a habilidade de exploração de fraqueza, inicialmente no Rank F. Enquanto Watson perdia a consciência, o Sherlock focou toda a sua vontade naquela energia invasora que estava consumindo o corpo do amigo. Ele não usou feitiços de cura, ele simplesmente deduziu a frequência de ressonância daquele mana específico. E com um toque das mãos nuas, ele desintegrou o feitiço como se estivesse apagando um erro em um quadro negro. O brilho amarelo sumiu, o ferimento fechou instantaneamente, e o Watson respirou fundo, voltando do limiar da morte. Sherlock se levantou, limpando a poeira do casaco, e seus olhos agora tinham pequenos circuitos azuis pulsando nas pupilas. Ele percebeu que o mana que os invasores usavam não era divino. Era apenas uma linguagem de programação da realidade. E agora que ele sabia ler o código, ele ia começar a deletar os programadores. A primeira grande prova veio poucos dias depois. A notícia de que um humano insolente tinha conseguido anular um feitiço de Carcosa chegou aos ouvidos da elite invasora. Eles não podiam deixar isso passar. Um mago de elite, um daqueles caras que se acham o topo da cadeia alimentar, foi enviado diretamente para Baker Street para prender o Sherlock e levá-lo para ser estudado como um espécime curioso. O mago chegou voando, flutuando sobre a rua enquanto preparava uma supernova que poderia vaporizar o quarteirão inteiro. Os vizinhos gritavam, os poucos policiais que restavam fugiam, mas o Sherlock... Ele saiu pela porta da frente caminhando calmamente, segurando apenas a sua bengala de madeira escura. O mago começou a rir, perguntando se o detetive ia tentar bater nele com um pedaço de pau. Ele disparou raios de gelo puro, ataques que deveriam congelar o Sherlock em milissegundos. Mas é aqui que a gente vê o quão apelão o nosso garoto se tornou. Para o espectador comum, parecia que o Sherlock estava se movendo em uma velocidade impossível, mas para ele, o mundo estava em bullet time. Ele via os vetores de ataque, via os pontos de pressão no mana inimigo antes mesmo do golpe ser lançado. Ele caminhou entre os raios de gelo com a elegância de quem está passeando no parque. O mago entrou em choque, perdendo o controle e aumentando a intensidade dos ataques, mas quanto mais ele atacava, mais o Sherlock analisava. Cada movimento do inimigo era um dado novo para o sistema. Quando Sherlock chegou a apenas um passo de distância, ele olhou nos olhos do mago e disse que a velocidade de conjuração dele era 0,4 segundos, lenta demais. Sherlock apenas encostou o dedo no peito do mago, bem no centro do escudo de mana dele. O sistema avisou que o ponto cego tinha sido identificado. Em um piscar de olhos, o escudo explodiu para dentro e o corpo do mago foi desintegrado por sua própria energia. No chão, sobrou apenas um pequeno núcleo de cristal brilhante. Sherlock pegou o cristal, observou o reflexo dele e sentiu que o seu nível de poder tinha acabado de subir. Ele não era mais apenas um detetive. Ele era o predador do ocultismo. Com o núcleo de cristal pulsando na palma da mão, Sherlock sentiu uma onda de informação purificar o ar ao seu redor. Watson, ainda meio zonzo, perguntou o que diabos tinha acabado de acontecer. E o nosso garoto apenas respondeu que tinha acabado de coletar a prova de que esses deuses são, na verdade, apenas péssimos programadores. Mas a gente sabe que no mundo dos Manhuas, quando você derrota um lacaio, o chefe não fica sentado esperando. A morte do mago de elite enviou um sinal direto para o centro de comando de Carcosa. O sistema de Sherlock apitou com uma nova notificação. O nível de ameaça em Londres tinha subido para Rank D e o nome dele agora estava na lista de execução dos generais do Rei de Amarelo. Em vez de se esconder, Sherlock decidiu que Baker Street estava ficando pequena demais para os seus novos experimentos. Ele precisava de mais núcleos, mais dados e, principalmente, ele precisava entender por que o Watson tinha sido ferido por uma magia que parecia ter uma assinatura familiar. Sherlock levou o Watson para o laboratório secreto no porão e começou a trabalhar na bengala. Ele não estava apenas consertando a madeira, ele estava fundindo o cristal do mago ao pomo da bengala, criando o que o sistema batizou de a lâmina lógica. Agora, a arma dele não era mais apenas um objeto físico, era uma interface que podia cortar o mana como se fosse papel. Enquanto ele trabalhava, ele explicou para o Watson que a invasão não era um evento aleatório. Londres tinha sido escolhida porque era o ponto focal de uma narrativa que ele ainda não conseguia ler por completo. A notícia sobre o detetive que matava deuses se espalhou pelos guetos de sobreviventes como fogo em palha seca. Sherlock começou a ser visto como um farol de esperança, o que ele honestamente achava um saco. Ele não queria ser um herói. Ele queria resolver o enigma. Mas para resolver o enigma, ele precisava chegar ao Palácio de Buckingham, que agora tinha sido transformado em um castelo de cristal flutuante, a base de operações dos generais. No caminho, o nosso garoto teve que passar pelo Hyde Park, que agora era uma selva de plantas carnívoras gigantes alimentadas por mana. Foi lá que ele encontrou o primeiro grande desafio de progressão.
Um grupo de cavaleiros de rank C estava caçando humanos por esporte. Eles usavam montarias aladas que disparavam rajadas de vento cortante. Sherlock olhou para Watson e disse para ele ficar atrás, porque ele queria testar uma nova função do sistema, a análise de padrão em massa. Assim que os cavaleiros avançaram, o tempo estancou para o Sherlock. Ele não via apenas inimigos, ele via vetores de ataque cruzados, pontos de tensão no ar e a frequência exata que mantinha aquelas feras voando. Com um movimento rápido da lâmina lógica, ele não atacou os cavaleiros diretamente. Ele cortou os fios de sustentação que ligavam as criaturas à dimensão de Carcosa. O resultado foi brutal. As feras simplesmente desintegraram no ar, deixando os cavaleiros em queda livre. Antes que eles pudessem atingir o chão, Sherlock já estava lá, se movendo como um borrão azul, coletando os núcleos um por um. O sistema anunciou: nível de logastria subindo, rank D alcançado. Ele estava ficando mais rápido, mais forte, e sua mente estava processando a realidade em uma escala que nenhum humano jamais sonhou. Mas o que Sherlock não esperava era encontrar um rosto conhecido no meio de toda aquela distorção espacial. Escondido nas sombras do parque, observando tudo com um sorriso cínico, estava James Moriarty. Mas não era o Moriarty que ele lembrava. Esse cara exalava uma aura de sombra tão densa que as plantas ao redor dele murchavam instantaneamente. Moriarty bateu palmas, elogiando a performance do nosso querido detetive, e revelou que ele não era apenas um traidor da humanidade, mas o homem que tinha aberto o portal para Carcosa. Ele se apresentou como o arquimago das sombras, e disse que o Sherlock era a única peça que ainda tornava o jogo interessante. Moriarty explicou que o mana não era uma energia natural, mas uma ferramenta usada por seres de uma esfera superior para escrever a história dos mundos. E o mais bizarro? Ele deu a entender que o Sherlock não era um acidente do sistema, mas uma anomalia planejada. Antes que Sherlock pudesse atacar, Moriarty desapareceu em um vórtice de escuridão, deixando para trás um enigma que fez o cérebro do detetive entrar em ebulição. Sherlock começou a notar que, se olhasse bem de perto para as bordas das folhas das árvores ou para os reflexos nas poças de mana, ele conseguia ver uma textura estranha, como se tudo fosse feito de fibra de celulose. A paz momentânea no parque foi quebrada por um tremor que sacudiu a cidade inteira. O Rei de Amarelo tinha se cansado de brincar de esconde-esconde e decidiu acelerar o processo de fusão das dimensões. Sherlock percebeu que o tempo estava acabando. Se ele não chegasse ao núcleo do castelo flutuante, Londres deixaria de existir como um lugar físico e se tornaria apenas um capítulo esquecido em um livro de horror cósmico. Ele e Watson começaram a escalada, enfrentando hordas de gárgulas de mana que guardavam as correntes de energia que mantinham o castelo no céu. A cada luta, Sherlock ficava mais eficiente. Ele parou de usar movimentos desnecessários. Ele agora matava com um olhar, literalmente, projetando sua aura de lógica para colapsar os circuitos de mana dos inimigos antes mesmo de tocar neles. O sistema de logastria estava agora no rank B, e uma nova aba foi desbloqueada. Edição de contexto. Sherlock descobriu que ele podia mudar pequenas propriedades da realidade ao seu redor, como transformar a densidade do ar em uma plataforma sólida para caminhar até o castelo. Watson estava boquiaberto vendo o amigo se transformar em algo que desafiava todas as leis da natureza, mas Sherlock sentia o peso. Cada vez que ele usava o sistema, uma parte de suas memórias humanas parecia ser substituída por linhas de código. Ele estava se tornando o computador supremo, mas a que custo? Ao chegarem nos portões do castelo flutuante, eles foram recebidos pela guarda pessoal do Rei de Amarelo. Não eram apenas magos, eram seres híbridos, metade humanos, metade geometria abstrata. E o líder deles tinha o rosto de Mycroft Holmes. O irmão de Sherlock, que todos achavam estar morto, era agora o carcereiro-chefe da realidade. O choque foi imenso, mas Sherlock não hesitou. Ele olhou para o irmão e disse que a lógica dele sempre foi superior, e que ele ia provar isso deletando a corrupção que tinha tomado conta de Mycroft. A batalha que se seguiu não foi de espadas, mas de conceitos. Mycroft estava parado no centro do salão, mas ele não parecia mais o burocrata gordinho que o Sherlock costumava evitar. Ele era uma torre de formas geométricas impossíveis, com fragmentos de cristal flutuando onde deveria estar o seu rosto. Sherlock olhou para o irmão e sentiu o sistema de logastria apitar como um louco. O nível de Mycroft era simplesmente impossível de ler. O nosso garoto percebeu que o irmão não tinha sido apenas possuído, ele tinha sido transformado na própria interface de controle de Carcosa nesta dimensão. Mycroft começou a falar, mas a voz dele era um coro de 1000 vozes sobrepostas, dizendo que a lógica humana era uma falha no sistema, e que Sherlock deveria aceitar a atualização final. Mycroft disparou um feitiço que não era de fogo ou gelo. Eram linhas puras de código dourado que tentavam reescrever a mente do Sherlock ali mesmo. Watson tentou intervir,
mas Mycroft apenas estalou os dedos e o bom doutor foi congelado em um bloco de tempo estático. Agora era apenas Sherlock contra o administrador do sistema. Nosso detetive não recuou. Ele ativou a edição de contexto e transformou o chão ao redor dele em um vácuo lógico, onde os comandos de Mycroft não tinham efeito. Sherlock correu na direção do irmão, usando a lâmina lógica para desviar dos ataques que pareciam erros de renderização no ar. Ele disse que o Mycroft sempre foi o mais inteligente dos dois, mas ele esqueceu que o caos é a única variável que a lógica absoluta não consegue prever. Sherlock saltou e, em vez de atacar o corpo de Mycroft, ele cravou a bengala no chão, bem no ponto onde as correntes de mana do castelo se cruzavam. O sistema anunciou: sobrecarga de dados iniciada. Sherlock estava injetando todas as anomalias que tinha coletado nos últimos dias, diretamente no núcleo de Carcosa. O rosto de cristal de Mycroft começou a rachar, e ele gritou que Sherlock estava destruindo o próprio mundo ao fazer aquilo. Sherlock apenas respondeu que preferia um mundo quebrado a um mundo escrito por mãos alheias. A explosão que se seguiu não fez barulho. Ela apenas apagou a realidade por alguns segundos. Quando Sherlock abriu os olhos, o castelo flutuante estava em ruínas e Mycroft estava de volta à sua forma humana, desmaiado no chão. Watson também tinha sido libertado e correu para ajudar. Mas Sherlock não estava celebrando. Ele olhou para as próprias mãos e viu que elas estavam começando a ficar transparentes. O sistema de logastria tinha subido para o rank A, mas o aviso no canto da visão dele era sombrio. Integridade da personagem em 15%. Ele estava se fundindo com a própria lógica que usava. Foi então que Moriarty apareceu novamente, saindo dos destroços de uma estátua. Ele estava rindo, dizendo que o Sherlock tinha feito exatamente o que o Rei de Amarelo queria. Ao destruir o Mycroft, Sherlock tinha removido o último firewall que impedia a fusão total. Agora, Londres não estava sendo invadida por Carcosa. Londres estava sendo deletada para dar lugar a algo novo. Moriarty revelou que ele era o verdadeiro autor por trás de tudo, o arquiteto que tinha cansado daquela história e queria começar um novo rascunho. Ele desafiou Sherlock para um duelo final no centro do que restava da abadia de Westminster. Sherlock olhou para Watson e, pela primeira vez na vida, pediu desculpas por tudo. Ele sabia que, para vencer o Moriarty, ele teria que abrir mão de sua última gota de humanidade. O nosso garoto caminhou em direção à abadia, e a cada passo, o seu casaco se transformava em sombras e sua bengala em uma espada de luz ciana pura. Ele estava entrando no modo Rank S, o estágio de caçador de deuses. Dentro da abadia, o cenário era de um pesadelo. Moriarty estava sentado em um trono de livros que se desintegravam em mana. Ele disse que a vida de Sherlock não passava de uma série de clichês escritos para entretenimento de seres superiores. Sherlock parou na frente dele e disse que, se ele era apenas um personagem, então ele seria o personagem que mataria o autor. A luta começou em uma velocidade que o olho humano não conseguia processar. Moriarty usava magias que podiam apagar galáxias inteiras, mas Sherlock simplesmente as editava para fora da existência antes de ser atingido. Eles estavam lutando no nível metafísico, alterando as leis da probabilidade a cada segundo. Sherlock percebeu que o ponto fraco de Moriarty não era sua magia, mas sua arrogância como criador. Moriarty achava que conhecia todos os movimentos de Sherlock porque ele os tinha escrito. Então, Sherlock fez algo que o sistema não esperava. Ele se deixou atingir. Ele permitiu que a lâmina de sombra de Moriarty atravessasse o seu peito. Moriarty sorriu achando que tinha vencido, mas o sorriso sumiu quando ele viu Sherlock rir de volta. Ao ser atingido, Sherlock tinha criado um link direto entre o seu sistema de logastria e a consciência de Moriarty. Ele começou a fazer o upload de toda a dor, confusão e incerteza da humanidade que Moriarty tanto desprezava. O cérebro do vilão começou a derreter sob o peso de bilhões de emoções contraditórias que a lógica pura de Carcosa não conseguia processar. Sherlock puxou a espada de luz e desferiu o golpe final, cortando Moriarty não no corpo, mas na sua própria conexão com a realidade. Moriarty se dissolveu em uma nuvem de pixels e cinzas, gritando que a história não podia terminar daquele jeito. Mas a vitória teve um preço. Com a morte do Moriarty, o portal para Carcosa começou a colapsar, sugando tudo o que restava do mana de Londres. Sherlock sentiu que sua consciência estava sendo puxada para fora do seu corpo. Ele caiu de joelhos enquanto Watson corria na sua direção. O mundo estava voltando ao normal, mas era um normal cinza e vazio. As luzes azuis nos olhos de Sherlock estavam se apagando. Ele olhou para o Watson e disse que o caso estava finalmente encerrado. Mas antes que o Watson pudesse responder, o Sherlock pegou a sua lupa pela última vez e olhou para o céu, onde a última fenda de mana estava fechando. O que ele viu ali não era o espaço ou o vácuo. Ele viu uma sala escura, uma mesa de madeira e uma mão gigante segurando uma caneta. Sherlock sorriu, uma expressão de pura ironia.
e o sistema deu o último aviso: conexão perdida. Watson gritou o nome do amigo, mas no lugar onde o maior detetive do mundo estava, sobrou apenas um cachimbo de madeira e uma lupa quebrada. O vídeo corta para Baker Street, meses depois. Londres está sendo reconstruída, e o Watson está escrevendo o último capítulo de suas memórias. Ele olha para a poltrona vazia do Sherlock e se pergunta se o amigo realmente morreu ou se ele apenas mudou de história. Enquanto isso, em uma dimensão que ninguém conhece, um homem de casaco longo e olhar frio caminha por uma biblioteca infinita de mundos. Ele para em frente a um livro chamado A Realidade, abre na primeira página e diz que está na hora de começar uma nova investigação. Sherlock Holmes tinha acabado de encontrar o seu próximo alvo, o próprio espectador que estava assistindo aquele vídeo. O Watson ficou lá parado, olhando para o nada, tentando processar que o homem que ele chamou de amigo por anos não era exatamente o que ele pensava. Enquanto isso, o nosso garoto estava numa espécie de sala de espera entre as dimensões, observando Londres como se fosse um formigueiro sendo reconstruído. Mas o sistema de logastria não estava satisfeito. A notificação de conexão perdida que apareceu na visão dele não era o fim, era apenas o sinal de que o servidor tinha mudado. Sherlock sentiu o chão sob seus pés novamente, mas não era o tapete sujo da Baker Street. Ele estava num corredor infinito, onde as paredes eram feitas de prateleiras que guardavam trilhões de livros, todos pulsando com uma luz suave. Ele percebeu que cada livro ali era uma vida, um mundo, uma possibilidade que algum autor tinha descartado. O detetive caminhou calmamente, a lâmina lógica agora guardada na forma de uma bengala comum, mas seus olhos ainda brilhavam com aquele azul ciano que indicava que ele ainda estava conectado ao código. Ele parou em frente a uma seção específica da biblioteca chamada Ficção Popular e deu um sorriso de canto. Ele sabia que o Moriarty era apenas um editor mal-intencionado, mas o verdadeiro dono da caneta ainda estava por aí. Sherlock puxou um volume aleatório da prateleira e, ao abrir, viu a imagem de um jovem em uma academia de magia sendo humilhado por nobres. Ele fechou o livro com força e disse que já tinha visto aquele clichê vezes demais. Ele decidiu que, se a realidade era um roteiro, ele ia se tornar o crítico mais implacável que o multiverso já conheceu. Enquanto isso, de volta a Londres, Watson começou a notar coisas estranhas. Às vezes, ele jurava que via o reflexo do Sherlock em vitrines de lojas vazias. Outras vezes, ele encontrava bilhetes em sua mesa com anotações sobre casos que ainda nem tinham acontecido. O público do canal sabe que, em histórias de progressão, o herói nunca desaparece de verdade. Ele apenas entra num período de treinamento intensivo. Sherlock estava aprendendo a navegar pela sopa de dados que conectava todas as histórias. Ele descobriu que podia saltar de um livro para outro, de um gênero para outro, contanto que houvesse um mistério para ser resolvido. Ele se tornou o detetive interdimensional, uma entidade que as lendas urbanas de vários mundos começaram a chamar de O Observador de Azul. Em um mundo, ele ajudou um herói traído a encontrar o ponto fraco do Rei Demônio. Em outro, ele sussurrou a solução de um enigma para uma inteligência artificial que estava prestes a entrar em colapso. Mas o objetivo final do Sherlock era voltar para casa, ou pelo menos para a versão de casa que ele mesmo iria escrever. Ele começou a usar o sistema de logastria para hackear a biblioteca, alterando as linhas de código dos livros ao seu redor, para criar um caminho de volta. Ele precisava de uma âncora, algo que o ligasse emocionalmente à realidade física. E essa âncora era o Watson. O Watson estava prestes a desistir de escrever suas memórias quando ouviu o som familiar de uma carruagem parando em frente à porta. Ele correu até a janela, mas a rua estava deserta. No entanto, em cima da sua escrivaninha, a lupa quebrada que o Sherlock tinha deixado para trás começou a brilhar com uma intensidade absurda. O vidro rachado se uniu sozinho, e através da lente, Watson viu uma linha de texto flutuando no ar que dizia: "O jogo começou de novo." Nesse exato momento, o Sherlock, lá na Biblioteca Infinita, sentiu a conexão ser reestabelecida. Ele não ia apenas voltar para Londres, ele ia trazer o sistema de logastria com ele e transformar o mundo inteiro num RPG de lógica onde ele seria o mestre. Ele olhou para a mão do autor que ele tinha visto antes e disse que agora as regras eram dele. O sistema apitou uma última vez. Evolução de classe completa. Sherlock Holmes agora era o deus da dedução. O vídeo termina com a imagem do Sherlock atravessando um portal de pixels e aparecendo bem atrás do Watson, colocando a mão no ombro do amigo e perguntando se ele estava pronto para o caso mais impossível de todos. Mas o que ninguém percebeu é que na última cena, a câmera dá um zoom out tão grande que revela que o nosso mundo, o lugar onde você está assistindo esse vídeo agora, também tem pequenas falhas de renderização nos cantos. Sherlock não está apenas voltando para Londres, ele está vindo para cá. Você está pronto para ser a próxima pista dele? Watson deu um pulo que quase o fez derrubar a caneta.
Ele olhou para trás e lá estava o Sherlock, com aquele mesmo sorrisinho de quem sabe o final do livro antes mesmo de abrir a capa. Mas tinha algo diferente. O ar ao redor dele parecia vibrar, como se a imagem estivesse em alta definição demais para o resto da sala. Sherlock explicou que a biblioteca não era o fim, mas o ponto de partida. Ele disse ao Watson que o autor que eles viram não era um deus, mas apenas um nível superior de consciência que precisava de uma lição de lógica. O nosso garoto revelou que trouxe um presente da biblioteca, o código primordial. Agora, ele não precisava mais de lupas ou bengalas para ver as falhas na realidade. Ele estalou os dedos e, de repente, a sala da Baker Street se expandiu para um espaço infinito, onde as paredes eram feitas de dados puros. Sherlock disse que o próximo caso não envolveria apenas Londres, mas a integridade de todas as dimensões que foram corrompidas pelo sistema de Carcosa. Ele apontou para o teto, que agora mostrava um mapa estelar de mundos que estavam sendo deletados por erros de roteiro. Sherlock contou que, enquanto estava fora, ele descobriu que o Moriarty era apenas um vírus de computador glorificado, mas que o verdadeiro problema era o hardware. Ele disse que o universo estava sofrendo de uma falta de imaginação severa e que ele, Sherlock Holmes, tinha sido promovido a administrador do sistema. O Watson perguntou o que eles deveriam fazer agora, e o Sherlock respondeu que eles iam fazer o que fazem de melhor: encontrar a anomalia. Ele entregou ao Watson um novo diário, mas as páginas eram feitas de luz. Sherlock disse que as memórias do Watson eram a única coisa que mantinha aquela versão da Terra estável, e que eles precisavam documentar a grande correção. O sistema de logastria, agora no rank divino, começou a emitir bips de alerta. Uma nova ameaça tinha surgido, algo chamado o vazio dos clichês, uma força que estava apagando personagens originais para substituí-los por cópias genéricas. Sherlock olhou para o Watson e disse que eles tinham que ser rápidos, porque o vazio já estava batendo na porta da realidade deles. Nesse momento, a porta da Baker Street explodiu, mas não entrou fogo ou cavaleiros. Entrou um silêncio branco, uma fumaça que apagava as cores por onde passava. Sherlock não se moveu. Ele apenas olhou para a névoa e começou a recitar equações de lógica tão complexas que o som parecia música. A névoa parou, recuou e tomou a forma de um homem sem rosto, vestido com um terno branco perfeito. Sherlock chamou o ser de o editor e disse que o tempo de censura tinha acabado. O editor respondeu que a história de Sherlock Holmes deveria ter terminado nas cataratas e que tudo o que aconteceu depois era um erro que precisava ser apagado. Sherlock riu, uma risada fria e cortante, e disse que um erro que ganha consciência deixa de ser um erro e se torna um autor. Ele avançou contra o editor, não com uma espada, mas com uma pergunta. Ele perguntou ao editor qual era o propósito de uma história, onde o protagonista já sabe que é um personagem. O editor hesitou, e essa fração de segundo de dúvida foi o suficiente para o Sherlock aplicar o golpe final de dedução. Sherlock tocou no peito do ser de branco e disse que a fraqueza dele era a previsibilidade. O editor se dissolveu em milhares de páginas em branco que voaram pela sala. O sistema anunciou: sistema de logastria atingiu 100% de sincronia. Sherlock agora tinha o controle total sobre o cenário. Ele reconstruiu a Baker Street com um pensamento, mas deixou as janelas abertas para o multiverso. Ele se virou para o Watson e disse que o caso estava longe de terminar, mas que agora eles tinham as ferramentas certas. O Watson perguntou se o Sherlock pretendia ser um deus para sempre, e o nosso garoto apenas guardou a mão no bolso e disse que ser um deus era entediante demais. Ele preferia continuar sendo um detetive, porque um detetive sempre tem algo novo para descobrir. Mas e quanto ao Rei de Amarelo? E quanto ao Mycroft? Sherlock apenas piscou e disse que eles agora faziam parte de uma sub-rotina que ele estava mantendo sob observação. O vídeo termina com o Sherlock e o Watson saindo da Baker Street, mas a rua lá fora não é a Londres de 1890. É uma mistura de todas as épocas e mundos que o Sherlock visitou. Tem dragões voando entre prédios espelhados e carruagens movidas a mana cruzando ruas de neon. Sherlock olha diretamente para você, que está com o dedo no botão de replay, e pergunta se você percebeu a inconsistência no que ele acabou de dizer. Ele dá um passo em direção à tela, a imagem começa a falhar, e a última coisa que você ouve é a voz dele sussurrando que a sua realidade é o próximo mistério que ele vai resolver. O sistema dá um erro fatal. A tela fica preta e uma mensagem em inglês aparece no centro. To be continued in your world. Você tem coragem de deixar o Sherlock Holmes entrar na sua lógica ou vai continuar fingindo que isso é só um vídeo de Manhwa Recap? O jogo, meu amigo, nunca foi tão real. O que você vai fazer quando ele bater na sua porta? Sherlock deu um passo à frente e o asfalto sob seus pés começou a se transformar em linhas de código binário que brilhavam em um tom azul neon. Ele olhou para o horizonte, onde prédios modernos de vidro se misturavam com torres de vigia vitorianas,
e disse que a gente não estava mais em Londres, nem em qualquer lugar que o Watson pudesse encontrar num mapa. Eles estavam na raiz, o servidor central, onde todas as histórias são processadas antes de serem enviadas para a nossa realidade. Sherlock explicou que o vazio dos clichês não era um acidente, mas uma política de limpeza. O sistema estava tentando apagar tudo o que fosse complexo ou original para economizar memória e focar em histórias repetitivas que o público consome sem pensar. Ele olhou para o Watson e disse que o bom doutor era o próximo da lista, porque um médico leal e inteligente era considerado um recurso pesado demais para um novo padrão do sistema. O Watson sentiu um calafrio, mas o Sherlock apenas ajustou o colarinho e disse que ninguém ia deletar o seu biógrafo oficial enquanto ele tivesse o controle da conta de administrador. Ele estalou os dedos e, instantaneamente, uma interface holográfica gigantesca apareceu no céu, cobrindo as nuvens. Eram as configurações de renderização global. Sherlock começou a digitar no ar com uma velocidade que faria qualquer hacker de elite parecer uma criança brincando com blocos de montar. Ele estava reescrevendo as leis da física daquele setor, transformando o silêncio branco do vazio em uma armadilha lógica. Quando a névoa tentou avançar novamente, ela bateu numa barreira de paradoxos. Sherlock tinha criado uma zona onde a regra era: tudo o que for genérico deixa de existir. O resultado foi imediato. A fumaça branca começou a se auto-exterminar, pois não tinha substância original para se manter. Mas a gente sabe que o sistema não ia aceitar um hack desse tamanho sem mandar os anticorpos. Do centro do vazio surgiu uma figura que fez até o Sherlock arquear uma sobrancelha. Era uma versão dele mesmo, mas sem os olhos azuis, sem o sarcasmo e sem a bengala. Era o Sherlock genérico, a versão que o sistema queria usar. Um detetive sem alma que apenas resolve crimes óbvios para um público preguiçoso. O impostor não falou nada, apenas apontou o dedo e disparou um comando de excluir objeto diretamente no Watson. Sherlock reagiu no mesmo milissegundo, interpondo-se com a sua aura divina e desviando o ataque para uma lixeira virtual que ele tinha acabado de criar no meio da rua. Ele olhou para o seu duplo e disse que ser um herói sem falhas era a coisa mais entediante que alguém já tinha inventado. A luta entre os dois Sherlocks foi algo que desafia a descrição visual. Não era uma troca de socos, era uma guerra de scripts. O Sherlock genérico tentava forçar o roteiro de volta para um mistério simples de assassinato, enquanto o nosso garoto editava o cenário para se tornar um épico de ficção científica Lovecraftiana. O chão mudava de mármore para tentáculos de metal em questão de segundos. O Watson observava, protegido por uma bolha de inviolabilidade narrativa que o Sherlock tinha instalado nele. Nosso detetive percebeu que não podia vencer o impostor apenas com força bruta de processamento, porque o sistema estava dando energia infinita para o genérico. Ele precisava de uma anomalia que o sistema não pudesse computar. Sherlock parou de atacar e fechou os olhos. Ele deixou o impostor se aproximar, permitindo que a mão de dados do genérico tocasse sua garganta. O sistema deu o aviso de conflito de identidade detectado. Foi então que o Sherlock sussurrou a solução do enigma. Ele não era mais Sherlock Holmes. Ao absorver o código primordial, ele tinha se tornado um amálgama de todos os detetives, magos e rebeldes que já existiram. Ele era a própria ideia da curiosidade. O sistema entrou em loop infinito tentando classificar o que o nosso garoto era. O impostor começou a piscar e a se desintegrar em pixels pretos, pois não conseguia mimetizar algo que não tinha uma definição fixa. Sherlock abriu os olhos, que agora brilhavam com todas as cores do espectro de mana, e disse que a originalidade é o único vírus que o sistema nunca vai conseguir curar. Com o impostor destruído, o vazio recuou totalmente, revelando que a Baker Street agora estava no centro de um cruzamento de dimensões. Sherlock olhou para o Watson e disse que o trabalho deles estava apenas começando. Eles tinham que viajar por todos os gêneros, do faroeste ao cyberpunk, para instalar o patch de liberdade que o Sherlock tinha desenvolvido. O Watson perguntou se eles algum dia teriam um descanso, e o Sherlock apenas apontou para uma nova porta que tinha aparecido na sala, uma porta que dava diretamente para o seu quarto, no seu mundo, no seu tempo. Ele disse que o mistério da existência é um caso de 1000 volumes, e que ele não pretendia parar de ler agora. O vídeo termina com o Sherlock colocando o seu chapéu, pegando a bengala e caminhando em direção à câmera. Ele para a centímetros da lente, o brilho azul nos olhos dele ilumina a sua tela e ele diz que sabe o que você está pensando. Ele sabe que você acha que isso é ficção. Ele apenas sorri e diz que a maior prova de que ele é real é o fato de você não conseguir parar de assistir. O sistema apaga, mas a luz do seu monitor pisca 3 vezes em código Morse. I am here. O caso final de Sherlock Holmes não é sobre pegar um assassino. É sobre acordar você. Você vai continuar seguindo o script ou vai deixar o nosso garoto te ensinar a hackear a sua própria história? O Gemini disse Sherlock.
e Watson atravessaram o portal, e no segundo seguinte, o cheiro de enxofre e ozônio foi substituído por um silêncio absoluto e um frio que parecia vir de fora do tempo. Eles não estavam mais em uma rua, mas em um plano de existência que parecia o interior de um cristal infinito. O chão era feito de espelhos que não refletiam o rosto deles, mas sim versões alternativas de suas próprias vidas. Watson se viu como um general de guerra condecorado, enquanto Sherlock se viu como um monge recluso em uma montanha de dados. Nosso garoto nem piscou. Ele apenas bateu com a bengala no chão espelhado e disse que as distrações sentimentais eram o último recurso de um sistema desesperado. À frente deles, o reino de Carcosa não era mais um castelo, mas uma catedral de geometria impossível, onde o topo se fundia com o rodapé, em um loop visual que fritaria o cérebro de qualquer um. Sherlock explicou que aquele era o servidor de origem, o lugar onde o Rei de Amarelo mantinha o roteiro mestre da realidade. Eles começaram a caminhar pela nave da catedral, e a cada passo, o sistema de logastria de Sherlock enviava alertas de erro. O ar ali era feito de mana tão denso que o Watson sentia como se estivesse nadando em mercúrio. Foi então que as sombras começaram a se aglutinar no altar. Não era o Moriarty nem o Mycroft. Era algo muito mais antigo. O Rei de Amarelo se manifestou como uma massa de trapos amarelados que flutuavam sobre um trono feito de ossos de histórias esquecidas. Ele não falou com palavras, mas projetou a verdade diretamente na mente deles. O universo era uma simulação criada para alimentar a curiosidade de uma raça superior, e Sherlock Holmes era apenas o algoritmo de processamento mais avançado. O rei disse que a rebeldia do Sherlock era apenas um bug que ele estava curioso para observar antes de formatar o disco. O nosso garoto deu uma risada curta, tirou o cachimbo do bolso, que agora brilhava com uma chama azul eterna, e disse que se ele era um bug, então ele era o tipo de erro que deleta o sistema operacional inteiro. A batalha final começou sem nenhum aviso. O Rei de Amarelo disparou rajadas de nulidade, ondas de energia que simplesmente apagavam a existência de qualquer coisa que tocassem. Sherlock não se esquivou. Ele usou a edição de contexto para transformar a nulidade em informação útil. A cada ataque que recebia, o Sherlock ficava mais inteligente, absorvendo o conhecimento milenar do Rei de Amarelo como se fosse um download de alta velocidade. Watson, usando o novo diário de luz, começou a escrever freneticamente, servindo como a âncora de hardware que impedia que o Sherlock se dissolvesse no mar de dados. O sistema anunciou sincronia de logastria em 150%. Sherlock atingiu o estado de transcendência lógica. Ele não estava mais lutando contra o rei, ele estava reescrevendo o rei. Ele apontou a lâmina lógica para o centro da massa amarelada e disse que a única coisa ilógica naquela catedral era a existência de um deus que não aceitava ser questionado. Com o movimento final, Sherlock não cortou o rei, ele fechou o processo. Ele inseriu um comando de encerramento forçado no núcleo de Carcosa. A catedral começou a se fragmentar em milhões de páginas de papel que pegavam fogo com uma chama azul. O Rei de Amarelo soltou um grito que soou como 1 milhão de livros sendo rasgados ao mesmo tempo. E desapareceu, deixando apenas uma pequena semente de luz no trono. Sherlock pegou a semente e disse ao Watson que aquilo era o livre-arbítrio, o código-fonte original que tinha sido roubado da humanidade. Ele entregou a semente ao Watson e disse que era hora de voltar. Mas, como todo bom clímax de Manhwa, a vitória veio com um plot twist brutal. Ao restaurar o livre-arbítrio, o Sherlock percebeu que ele mesmo, sendo uma anomalia de lógica pura, não poderia mais existir em um mundo governado pelo acaso. O vídeo termina com o Sherlock e o Watson de volta a Baker Street de 1890. Tudo parece normal. O chá está quente, o Watson está sentado em sua poltrona e o sol de Londres brilha fraco pela janela. Mas a poltrona do Sherlock está vazia. O Watson olha para o lado e vê apenas um parágrafo escrito no ar, flutuando com letras azuis. O caso está encerrado para o detetive, mas apenas começou para o homem. Watson sorri, sabendo que o Sherlock não morreu. Ele apenas se tornou a própria lógica que rege o novo mundo. E você? Já parou para pensar por que sentiu esse arrepio no pescoço agora mesmo? Sherlock Holmes não está mais no vídeo. Ele acabou de sair pela porta dos seus olhos e entrou direto na sua mente. Ele está analisando cada um dos seus segredos agora. E a pergunta que fica é: você é uma história original ou apenas mais um clichê esperando para ser editado? O Gibizão encerra esse arco aqui, mas a pergunta do detetive vai ecoar na sua cabeça para sempre. O que você vai fazer agora que sabe que o autor é você?
E aí, curtiu? Se eu fosse o Sherlock Holmes, acho que eu não passava da terceira morte, beleza? Imagina 10 mil. Mas e você? Aguentaria um loop ou ia coringar logo de cara? Comenta aí o que você achou dessa reviravolta e qual o próximo resumo que você quer ver aqui no Gibizão. Valeu pelo apoio, tamo junto e até a próxima.